Esse aqui foi mais um case de sucesso, porque como era um plano de saúde também do estado, a gente conseguia comprar com muitas vezes com compra direta. E às vezes essa compra direta a gente conseguia negociar e um desconto bom. Diante disso, alguns esses medicamentos aqui, ó, que eram através de liminares, a gente fazia assim: ah, teve liminar, tudo bem. Mas eu vou comprar o medicamento, não vai você que vai comprar o medicamento, o prestador. E com isso, não eram todos os pacientes, não eram todas as liminares, algumas a gente até liberava para eles comprarem, mas alguns a gente não, a gente vai comprar. A gente consegue comprar esse medicamento, a gente vai comprar. E essa compra direta, a gente teve uma redução, tá? Deixa eu ver se tem aqui período. No primeiro semestre de 2018, tá? Foi uma compra direta e pagamento via prestador. Se eu fosse comprar o Keytruda na compra direta, era 23 mil. Se fosse o prestador, eu ia pagar 28.610, tá? E assim foi. Estante eram 8 mil. No prestador, 13 mil. A Braxane, 3 mil, 5 mil. O Opdivo, o Opdivo tão famoso, o de 300 miligramas pagava 18.800 direto. Para o prestador era 22. E assim vai. No montante desses, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medicamentos, tá? Negociando e nós comprando direto, nós tivemos uma economia de 126, somente um semestre, 6 meses no ano. 126 mil. É muito dinheiro, né, gente? Dá um tratamento quase de outro paciente. Então, assim, se eu fosse pagar prestador, o custo seria de 497 mil. Olha só o quanto a gente economiza para quem tem consegue comprar diretamente, tem um ganho. Aqui foi outra negociação, mais um case de sucesso. Era a negociação com a indústria farmacêutica, tá? O que aconteceu? A gente viu dentro dos nossos top 10 de medicamento, o trastuzumab era o que mais tinha utilização. E a gente podia negociar ele. Ele tinha um valor, né? Dava para manter estabilidade, tudo, era um medicamento fracionado. Então, e tinha um custo muito elevado. Pra gente era o nosso maior custo. Então, o quê? Primeira proposta é redução no valor do Herceptin. A gente pagava custo miligrama 30 com 51, certo? Passamos para 25,73. R$ 5 de diferença, e 5,20 e poucos centavos, para esse medicamento na tabela, tá? Essa seria a negociação. A segunda seria retirar a tabela apresentação EV e manter somente subcutâneo. Com o valor do subcutâneo, ele era 16,58. E somente deixar o Herceptin subcutâneo. Essa era mais uma proposta de redução. Então, assim, tudo isso era dentro da a primeira aplicação seria EV, tá? Porque o estudo mostrava que primeiro tinha que ser EV, e a segunda, as demais podiam ser subcutâneo. Então, subcutâneo reduziria o valor do medicamento e não pagaria a taxa de quimioterapia, certo? Porque já vem preparado. E eu tinha essa redução. Então, a gente conseguiu, com isso, mantendo, tá? Só no primeiro período, uma redução de 856 mil, somente com medicamento. Menos 16% ia economizar só reduzindo R$ 5 na tabela. E se eu mudasse o protocolo para o primeiro EV e os demais subcutâneos, eu reduziria para o plano 19%, mais de 1 milhão, com um medicamento, a quantidade de pacientes que eu tinha. Então, é algo que vocês podem sempre pensar, o que eu posso melhorar, tá? Mais umas negociações de contrato são custos. Ai, gente, começando a dar alergia. Negociação de contrato, exemplos de negociação de fracionamento. Lembra do fracionamento que a gente fez? A gente reduziu isso. Até agosto, a gente comparou julho e agosto, quando a gente começou com os fracionados. A gente teve uma redução de 2 milhões. É muito dinheiro, tá? Só por trocar do fracionado, da ampola para o fracionado, tá?
Então, custo na auditoria, fracionamento de antineoplásico, isso pode, tá, gente? Existe aqui tá a lei que defende vocês, que pode fracionar os medicamentos. Ajuste no cálculo da dose também, ó. A dose total prescrita pode ser arredondada até 5% para mais ou para menos para o paciente, não sem causar dano, tá? É outra diretriz que também defende vocês. Aqui o custo com medicamento fracionado mais para vocês ficarem mais cientes do quanto é importante o fracionamento do medicamento, quanto traz benefícios, né? Esse aqui teve uma economia de R$133 para um paciente e uma aplicação, tá? E esse aqui uma possível economia de R$2.000 para uma aplicação, um paciente, sendo que não existe somente um paciente, somente uma aplicação que o paciente vai fazer, tá bom? Então, desafio, demonstrar que proteger o paciente reduz custos. Então, pergunto se é possível reduzir custos. Sim, é possível. Com qualidade, envolvendo medidas antipáticas, conflituosas muitas vezes, que nem eles não querem, você está mexendo no bolso do prestador, muitas vezes eles não querem, né? Estão acostumados a ganhar tudo isso. Envolvimento de especialistas com oncológicos, né? Tanto médicos como enfermeiros, farmacêuticos. E requer auditoria intensiva, então, especializada ou não. Intensiva mesmo, gente, olhar nas entrelinhas, olhar lá onde assim, será? E se perguntar sempre, se questionar sempre, tá? Mais um indicador aqui com relação a quanto é importante também ter indicadores dentro do... Como que é a oncologia dentro do plano? O que é o custo dentro do plano? Trouxe só um exemplo de como a gente fazia, tá? Como que é a auditoria dentro do plano? O que ela representa a oncológica de medicamentos, tá? Dentro do plano. Então, a oncologia dentro do plano é 15%. Desculpa, 25%, tá? As diferenças de... Ó, eu vou mostrar pra vocês. Então, de janeiro a agosto, primeiro semestre de 2017, se comparado com o primeiro semestre de 2018, teve uma diferença de 15% de aumento, né, de custo, certo? De medicamentos, teve um aumento de 19% de um ano para o outro, primeiro semestre. E na oncologia, 25% de aumento. E a oncologia dentro do plano de saúde, ela representa quase 7% dos custos totais, tá? A oncologia e o PME eram sempre os mais gastadores, né? Junto com o SDT ali, que também tem um índice de solicitação assim sem contextualizar, sabe? Tipo, exames que não tem necessidade, que se repetem, vai num lugar pede o exame, no outro também pede. Então, isso também é um erro nosso, porque a gente não tem essa falta de sistema, tem uma falta de sistema, na verdade, de controle, né? Então, um overview do mercado, uma visão geral do mercado, dos altos custos alto custo na saúde, qualidade insatisfatória, acesso ilimitado gera frustrações. Transições etárias, demográficas e de tecnologia, né, que aumenta o custo. Competição de soma zero, perde e ganha, não tem um ganha-ganha. É conversado, é debatido, é mostrado dados para os dois ganharem. Fragmentação do setor, outra coisa. Na oncologia, a radioterapia é uma clínica, o hospital é outro, a quimioterapia é outro, não tem uma união, não se falam, então cada um tem um prontuário, cada um tem... Quem vai fazer o controle? Somos nós, é o navegador, nós, auditores, nossa planilha, a gente vai ter esse controle, porque o paciente está fragmentado. Desafios das mudanças no modelo de atenção à saúde e pagamento e negociação. Então a gente precisa sair da caixinha, lembra que eu falei para vocês? E começar a pensar, como que eu vou melhorar? Vou implantar isso, implantar aquilo, vou negociar com o prestador, vou negociar com a indústria, vou pedir ajuda, preciso de socorro. É isso que está acontecendo. Tá? O modelo atual é o fee for service, que já todo mundo fala, né? Que é pagamento por volume, alto volume, ao invés de benefício para o paciente, incentivo ao emprego de tratamento a cada vez mais caros, né? Centrado na doença, só pensa na doença. Ao invés de procurar a qualidade, né? Que é prevenção, valores de desfechos, reduz custo de atenção à saúde, centrado na saúde mesmo do paciente. E daí, então, nós temos, vinculados às operadoras, temos os prestadores, o consumidor, que é o paciente, os produtores que vendem os medicamentos, os insumos, enfim, e a ANS que controla e libera tudo. Judicialização, nem vou adentrar nesse assunto, né? Vocês já sabem quanto cresce, quanto a gente está cada vez mais refém da justiça e por pessoas que, às vezes, é muito mais fácil ser cúmplice e tirar a preocupação em cima de mim, que se esse paciente vai ou não
ter bom resultado ou não, né? Então, mas ela dizer assim, compra-se e passa para outra pessoa a responsabilidade, né? Então, quanto custa não ter qualidade? Perda de uma vida? Desperdício? Tratamento único no paciente, tratamento conjunto de pessoas. Não posso pensar somente num paciente, tem que pensar num conjunto de pessoas. Ah, vou liberar isso, mas é só esse paciente que está pedindo hoje. 400 mil, mas a gente liberou 400 mil, depois vai vir mais 3, 4. E aí, acabou toda uma parte que eu tinha para manter o plano, acabou, por isso que muitos planos estão caindo, né? Estão indo à falência, né? Sobrevida global, qualidade de vida, não adianta dar medicamento para o paciente não vai ter uma sobrevida com qualidade. Estou colocando dinheiro no vaso, né? Enfim. Então, o objetivo então maximizar os benefícios da saúde a serem obtidos com os recursos disponíveis, assegurando então o acesso da população às tecnologias efetivas e seguras em condições de equidade, com essas incorporações de novas tecnologias, né? Informação obrigatória para a solicitação de incorporação de tecnologia, então Anvisa, CEMED, tem que ter tudo, estudos científicos que comprovem, então, a avaliação econômica, impacto orçamentário, não posso pensar só no momento, tem que ver o impacto que vai causar esse medicamento no meu paciente, minha epidemiologia, porque ela me mostra que eu vou ter um grande custo depois de eu botar esse medicamento. Então, pense bem nisso, tá? Antes de incorporar. Caminho dos medicamentos. O gestor, né, a operadora, seja o serviço de saúde, seja o fornecedor, sempre deve ter em mente que não existe melhor forma que sirva para qualquer situação. A opção não surgiram por acaso, porque alguém do mal criou, foi a necessidade que criou, né, esses medicamentos. Cada situação define um cenário em que essa opção adere mais ou menos à necessidade para viabilizar o negócio, né? Uma mescla de diversas opções, avaliando o contexto, que configura como melhor opção, melhor caso específico de cada paciente, né? Adotar uma delas e acabou, e ponto final. Certamente não é a pior opção, na média é errada, né? Então, aqui algumas pesquisas de preço do Brasíndice, tá? Que existe ainda mais um percentual para cada estado, né? Cada cidade. O CEMED que autoriza. Aqui a auditoria, no último congresso da Expor que teve, agora 2023, tá? As 10 evidências mais abordadas, tá? Foi sobre, então, a pandemia, falou-se muito, né? Mas, assim, evidência do mundo real, usando evidências do mundo real na tomada de decisões de saúde. Então, o que é meu mundo hoje para tomar uma decisão? O que eu tenho hoje de população para tomar uma decisão? Avaliação do valor, informando decisões de saúde baseadas em valor. Equidade na saúde, abordando então as disparidades na saúde. Financiamento da saúde, financiando tecnologias de saúde inovadoras, tá? Para ajudar nessas avaliações. Isso foi tudo abordado na INSPOR 2023 agora, gente. Olha quanto. Sempre falando em pesquisa, tecnologias, tá? Envolvimento do paciente, fundindo então a voz do paciente na pesquisa em saúde. Então, o paciente tem que estar próximo da gente, para ele também tomar iniciativa e ver o quanto é importante ele também se responsabilizar pelo tratamento dele. Precificações de medicamentos e saúde, melhorando então a transparência de preços, negociações, saúde pública focando nas principais prioridades e avaliação de tecnologia em saúde, apoiando então a cooperação em EATS entre países, tá? O que é feito num país também pode ser feito no meu, como que tá, que estudo você já avaliou para me ajudar aqui. Dados de saúde abordando então a infraestrutura e interoperabilidade. E inteligência artificial, então, para ajudar nessas decisões e tomadas de decisões, tá?